E quando nós honramos o Senhor, a obediência não vai ter para nós nenhum peso, vai ser algo prazeroso. Mas escute com bastante cuidado. Deus, o nosso Pai, Ele deseja falar conosco. Ele tem falado sempre. E nesses últimos dias, últimas horas que antecedem a volta de Cristo, nós estamos percebendo que Ele está fazendo seu último mover de amor para com a sua igreja. É uma época, ao mesmo tempo que é de apostasia, as pessoas estão virando as costas pela palavra, e por outro lado, é um tempo em que o Senhor está separando o seu povo para si mesmo, está amadurecendo o seu povo. Então, a questão da honra também envolve maturidade espiritual. Se nós não crescermos nesse aspecto da honra, nós sabemos que a vinda de Cristo será em duas etapas. A primeira delas, isso também não é uma convicção apenas minha, mas de muitos irmãos maduros no Senhor, do passado, que diz que Jesus voltará em duas etapas. A primeira delas vai ser como um ladrão da noite. Eu creio que essa etapa será uma época invisível. Ele vai vir buscar quem, irmãos? Porque existem duas ressurreições, Apocalipse fala. E ele voltará em duas etapas. A primeira etapa, para buscar os maduros. Apocalipse 14, vai perceber ali que quando a seara da terra, os seus já amadureceram, então ele virá para buscar. A segunda etapa, claro que, irmãos, uma coisa que é muito importante. Pedro diz que o julgamento da casa de Deus já tem chegado e começa por nós. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus já está julgando a sua igreja. Nós estamos sendo julgados pelo Senhor neste mundo perverso e mau. É uma geração perversa. É uma geração que não deseja e não quer o Senhor. Então Ele está julgando o seu povo, está julgando a sua igreja, separando o seu povo. E Atos 4:22 fala que através de muitas tribulações que nos importa entrarmos no seu reino. Mas, queridos irmãos, Ele está nos aperfeiçoando. Essa palavra aperfeiçoamento está nos amadurecendo, a mesma coisa, para o encontro com o Senhor nos ares. Porque, irmãos, o Senhor Jesus não vai buscar a sua igreja enquanto ela não estiver preparada, não estiver amadurecida. Se a igreja for uma menina, não há possibilidade de nosso amado Senhor casar com uma menina, porque Ele está preparando um povo, amadurecendo um povo para reinar com Ele. São os maduros, os vencedores. Talvez nós vamos falar um pouquinho hoje à noite sobre os vencedores, aqueles que creram no Senhor, que são filhos de Deus em Cristo Jesus. Queridos, se não amadurecerem, vão ficar, porque existem 3 linhas teológicas dentro das Escrituras, e as 3 serão cumpridas. Existe a pré-tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Esse aqui não é a igreja de uma forma geral, é os maduros. Existe a mid-tribulação, Daniel, capítulo 7, temos que ler aquele capítulo com muito cuidado. Fala das 3 anos e meio de grande tribulação. Pessoas que se aperfeiçoaram até determinado ponto terão que ser aperfeiçoados, e aqueles que irão passar pela grande tribulação para serem aperfeiçoados, porque não se importaram com o Senhor, creram, mas é aquela questão: nós estamos na graça, não importa, estamos na graça. É filho de Deus? São filhos de Deus. Irmãos, se vocês lerem as 42 jornadas que aqueles nossos irmãos do passado saíram de Canaã, saíram do Egito, passaram pelo sangue, pelo Mar Vermelho, mas os seus corpos ficaram prostrados no deserto. Por quê? Não entraram em Canaã porque temeram, tiveram medo. Não, a coisa chamada incredulidade. Eu vejo aquele texto de Hebreus 11:6, um absurdo, dizendo o seguinte: é necessário que aqueles que se chegam a Deus creia que Ele existe, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos,
E Deus deseja falar conosco, está falando conosco. Então Ele vai falar sempre no cicio, como foi Elias, vocês se lembram? Quando ele fugiu, porque Jezabel queria matá-lo, ele foi para aquela caverna, debaixo daquele zimbro, e ali ficou depressivo, queria a morte, e o Senhor foi tratar com ele. Quando veio aquele vento forte, ele saiu para ver, o Senhor não estava no vento. Quando houve aquele terremoto, aquele estrondo, agora Deus está aí, Deus não estava naquele terremoto. Aí veio aquele fogo, Deus não estava no fogo. Aí veio aquele cicio, tranquilo, sereno, era o Senhor. O Senhor não vai falar conosco quando tivermos uma alma agitada. Ele precisa de silêncio. A nossa alma nós temos que fazer aquietar e sossegar a nossa alma, como o Salmo 131, como aquela criança que foi amamentada, se aquieta no colo, nos braços de sua mãe. Assim deve ser a nossa alma para com o Senhor. Irmãos, então hoje vamos tratar de um assunto sobre onde está a nossa honra. Vamos ler aqui inicialmente Malaquias, aí no nosso boletim, capítulo 1, versículo 6, a parte A apenas. Aí quando estiver em negrito vamos ler juntos, para fixar na nossa mente a palavra. Malaquias 1, 6, a parte A, que diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nessa reflexão da sua palavra. Pai Santo, somos muitos gratos ao Senhor, porque é o Senhor quem nos reúne nesta manhã. Pai, o Senhor deseja falar conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai que fala. Então nós podemos conhecê-lo, porque o Senhor fala. Por isso, Pai, nos edifica-nos como igreja do Senhor, nos prepara, nos fortalece, nos amadurece, e que nesta manhã mais da pessoa de Cristo seja acrescentada em nós, que nós possamos, ó Pai, vê-lo além da letra, tocar a Tua realidade. Ele é o edificador, Ele é o construtor deste Cristo corporativo, deste homem coletivo, que é a sua igreja. Pai, se revela a nós nesta manhã, tira dos nossos olhos as vendas, que todas as escamas caiam dos nossos olhos, para que nós possamos ver de uma forma clara. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Pai, se revela a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos então avançar um pouquinho nessa palavra honra, que no grego ela é uma reverência, onde nós então honramos uns aos outros. A gente vai entender hoje qual que é esse aspecto da honra. Então, há algo, irmãos, dentro de cada um de nós, que tem uma tendência de se rebelar contra a ideia de honrar os nossos irmãos. A honra não cabe só ao nosso Pai Celestial, mas também aos nossos irmãos. Então, dentro de nós há uma tendência de rebelar contra os nossos irmãos. Às vezes nós queremos ser muitos espirituais e dizendo assim: eu só honro a Deus, para não honrar os nossos irmãos, né? Mas nós sentimos que é nosso dever, meus queridos irmãos, nós mantermos os outros humildes para não honrarmos, a fim de que eles não se ensoberbeçam. Esse é um orgulho espiritual muito grande nosso. Então, quando nós dizemos isso, na realidade nós queremos honra somente para nós. É melhor nós sermos honrados do que os nossos irmãos, e muito pelo contrário. Quando nós entendemos, irmãos, a obra da cruz, quando a cruz opera profundamente em nosso interior, nós vamos ter uma atitude como aquela de Paulo, que é para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos,
Quando nós fazemos isso, consideremos isso, os irmãos superiores a nós, nós vamos ter muitos mestres para nos ajudar, nos ensinar. Porque quando eu estou aqui na frente e olho para vocês, vocês têm que aprender comigo. Isso é tão desonroso para mim. Agora, quando eu me coloco abaixo de vocês, no sentido de honrar os irmãos, eu posso aprender com cada um de vocês também. Isso é honra. Honra para vocês e honra também para mim. Isso o Pai se agrada, porque o Pai quer que nós sejamos aqueles que dispensa Cristo para cada um. Por exemplo, nessa semana, eu creio que todos vocês tiveram uma revelação preciosa de Cristo. Então, quando de fato vocês tiverem essa revelação, vocês vão compartilhar Cristo nos nossos momentos, quando estamos juntos, né? Então, olha, eu tive uma revelação de Cristo, queria compartilhar com você isso. Nós estamos honrando o irmão e partindo este pão que é Cristo, para que ele então seja edificado e seja fortalecido também. Isto é tão maravilhoso. Amados, nós temos que fazer uma pergunta e tentar respondê-la. Você honra a Deus, o Pai? Nós honramos ao Pai ou não? Você honra a seu irmão? Porque, irmão, se nós não honramos a Deus, nós não vamos honrar os nossos irmãos. Como é que nós vamos saber se honramos a Deus ou não? É honrando os nossos irmãos e também amando os nossos irmãos. Se nós não amamos os nossos irmãos a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Entende? Abra comigo as Escrituras, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ver aqui algo tão importante, irmãos, que nos chama a nossa atenção. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler também o 18. Olha o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Preste atenção. 1 Pedro 2, verso 16. Como livres que sois, irmãos, graças ao Senhor, nós somos livres. Nós temos liberdade para amar, liberdade para honrar os nossos irmãos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Aqui no original, essa palavra honra, ela significa, a ideia é muito clara, que literalmente é tratai a todos com respeito, com honra. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. E o 18 ele diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Muito bem. Queridos, a honra, ela é a chave da prosperidade e da longevidade em nossa vida. Isso é muito claro dentro da palavra de Deus. Existe um mandamento na palavra de Deus, é o primeiro mandamento que ele é nos dado com promessa. Vocês se lembram que em Efésios 6, versículo 2, Paulo diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui é válido para quem é filho de Deus e para quem é ímpio também, porque eu conheço muitos, eu tenho muitos colegas que são ímpios e que são bem-sucedidos e que morrem aí com 90 anos ou mais. Por quê? Honra pai e mãe, ainda que desconhecem essa palavra. Queridos, nós conhecemos a palavra, primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que sejas de longa vida e tudo que você faz será bem sucedido. Percebe?
Então, é uma chave preciosa. Agora, queridos, a matéria-prima da honra é uma coisa chamada gratidão. Nós vamos ver aqui que Deus, quando fez Adão, Ele colocou dois aspectos, um aspecto de honra e outro de desonra. Na desonra, nós vamos ver depois, é morada de malignos. Deus criou um ambiente de desonra, porque Ele esperava de Adão, que Adão honrasse ao Senhor, obedecendo. A honra vem primeiro da obediência. Vocês estão me compreendendo? Então me escute com bastante cuidado. Eu disse para vocês que nesse ano, o ano passado nós crescemos bastante em muitos aspectos, mas esse ano nós vamos aprofundar mais dentro da palavra, para vermos circunstâncias, detalhes, para que então possamos crescer no Senhor, pelas verdades que nós já vimos, olhamos, e agora o Pai vai descortinar isso para nós, para que então possamos crescer mais no Senhor, viver uma vida de uma intimidade inseparável, no Santo dos Santos, Santo dos Santos, onde nós ali, se nós cultivarmos, meus irmãos, uma vida de Santo dos Santos, os nossos relacionamentos, eles serão melhores, serão assim mais afetivos, serão mais dóceis, não vai ter no nosso meio inveja, ciúmes, intrigas. O amor de Deus vai reinar em nós de uma forma tão linda, tão específica, entende? Nós faremos de tudo para que então os nossos irmãos sejam servidos na medida em que nós o honramos, porque nós temos o amor de Deus. Irmãos, nós conhecemos tão pouquinho do amor de Deus que foi derramado em nosso coração. O dia que nós descobrirmos o quanto nós somos amados, com um amor eterno eu te amei. Lembra? Jeremias 31, versículo 3. Com um amor eterno eu te amei, com um amor inabalável, com um amor incondicional, com um amor ágape, com um amor sacrificial, como nós somos amados pelo Senhor. O dia que nós descobrirmos, irmãos, que nós somos tão amados pelo Senhor, a nossa vida vai ser de gratidão, e quando tem gratidão, tem multiplicação. Jesus, lá em João 6, versículo 11, quando ele orou, vocês acham que ele orou para que Deus multiplicasse os pães? Não, ele orou dando graças a Deus, e quando tem gratidão, tem multiplicação, em todas as áreas, a honra ao Senhor. Paulo não disse assim: em tudo dai graças? Esta é a vontade de Deus em Cristo. Em tudo dai graças. Irmãos, há possibilidade de nós em tudo darmos graças? É. Irmãos, sabe por que a gente não dá graças em tudo? Porque nós somos meninos, nós somos bebês, somos crianças. Se alguém rouba o nosso chocalho, a gente faz birra, a gente chora, esperneia, a gente quer que o irmão seja feliz, leva um tropeção e quebra o nariz. A gente não quer a alegria do irmão, não quer a felicidade do irmão genuína, porque a pessoa de Cristo não é formada em nós ainda. Nós não podemos honrar ao Pai de uma forma genuína e autêntica. Então, Jesus, ele não orou para que multiplicasse o pão, ele orou dando graças ao Pai e houve a multiplicação. Queridos, se nós aprendermos, e nós temos a suficiência do Espírito Santo que habita em nós, aquele que é o habilitador, o capacitador, para fazer com que nós venhamos dar graças em todas as coisas, aqui está o segredo de toda a vitória, sob qualquer circunstância, porque vai chegar um tempo, se nós assim procedermos diante do Senhor, sabe o que vai acontecer conosco? Irmãos, até nos momentos de sofrimento e dores, nós iremos dar graças ao Senhor, nós conseguiremos nos alegrar em meio às tribulações, porque, irmãos, quem que habita em nós? É o Todo-Poderoso. Queridos, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo que habita em nós.
Como nós não podemos dar graças em todas as coisas? Ah, mas o sofrimento é muito difícil. Então, Deus também criou um ambiente de desonra, para que quando vem a dificuldade, muitos que não avançaram no Senhor, eles estão neste ambiente de desonra, de murmuração, de reclamação. A murmuração é o azedume da alma. Quando nós murmuramos sobre qualquer coisa, nós estamos dizendo que Deus está errado. Irmãos, lembra de Efésios capítulo 3, versículo 6? Que nada acontece em nossa vida por acaso. Ele diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, tudo que acontece na sua vida, não se esqueça disso, tem um propósito. E o segredo da vitória, meus irmãos, para honrar a Deus, é no meio da tribulação, seja ela qual for, porque a palavra fala que nenhuma tribulação Deus manda para nós que está além da nossa capacidade de suportar. Lembra de Paulo e Silas em Atos 16? Depois dele tomar uma camaçada de pau, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, foram ali mais ou menos umas 2 horas da tarde que ele apanharam, as costas rasgadas, estava naquela masmorra fria, preso suas mãos e pé no tronco. Meia-noite, eles poderiam falar assim: ah, Senhor, é por causa da tua obra. Não falaram nada disso. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que foi que aconteceu? As cadeias caiu por terra, e houve até inclusive a salvação do carcereiro. Queridos, que Cristo que Paulo tinha, que Cristo que habitava em Paulo, que Paulo honrava tanto, e que Cristo que habita em nós. Parece um Cristo diferente, parece que não é o Cristo revelado nas Escrituras. Abra por favor em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Olha aqui, irmãos, veja onde nós podemos honrar o Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Vamos ler com bastante cuidado esse texto aqui, ele é maravilhoso. Diz assim a palavra, olha só: muito grande, 2 Coríntios 7, 4. Muito grande a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo. Aonde, Paulo, que você é tremendamente confortado e transbordante de júbilo? Em toda a nossa tribulação. Isso aqui não é assunto de religião, é assunto de cristianismo verdadeiro. Todo crente evangélico vai murmurar, mas o Filho de Deus tem motivos, até na tribulação. Tiago 1:2, pessoas que honram a Deus, irmãos, tende por motivo de toda alegria. Irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé, ela vai produzir perseverança naqueles que têm sido exercitados por ela. Então, precisamos. Então, quando tem tribulação, quando tem dor, pode ter certeza, se você é filho, por detrás está a mão amorosa do Pai, moldando você em alguma parte da sua vida. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Irmãos, que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo hoje, irmãos? É o do glória, aleluia? Ou aquele que é concreto, olhando para Cristo? Aquele que é motivado pelas mentes humanas? Eu acho um absurdo, uma desonra para o Senhor, quando alguém, às vezes, abre a Bíblia e as pessoas demoram a encontrar. Quem encontrou, diga amém. Irmãos, isso é um perigo terrível. Isso é uma desonra para o nosso Senhor. Nós não podemos dizer amém, porque o homem está dizendo. Quem encontrou, diga amém.
Quem está feliz, diga glória a Deus. Olha para o seu irmão que está do teu lado e diz que ama ele. Isso é uma hipocrisia. Para você amar seu irmão, você tem que conviver com ele. Tem que estar perto dele, junto dele. Toma muito cuidado com isso. Dá glória a Deus aí. Não, espera aí. Eu dou glória a Deus, eu posso dar um grito de glória a Deus se o Espírito me tocar na palavra. Ou posso dar um glória a Deus bem baixinho aqui no meu interior. Pai, glória a Deus. Porque a tua palavra tem trabalhado no meu interior, tem mexido comigo. Queridos, Deus ordena na sua palavra que nós devemos honrar cada um dos nossos irmãos. Honrar abundantemente mais aquele irmão que é um irmão fraquinho na fé, o irmão que talvez não alcançou a maturidade ainda, mas que ele está nesse caminho, está com sede. Abra por favor a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículo, vamos ler aqui 2 versículos, o 23 e o 24. 1 Coríntios 12, 23 e o 24. Diz assim a palavra. Primeiro eu quero ler o 21. Olha aqui, irmãos, o nosso Senhor Jesus, que não precisa de nada e nem de ninguém. Veja o que ele está dizendo aqui através do apóstolo Paulo. Verso 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Irmãos, Cristo não precisa de nós. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele quis que fosse assim. Paulo escreve em Efésios 1, 19 e 20, que nós, a igreja, ele diz que a igreja, nós somos a plenitude de Cristo. Ou em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: sem vocês, eu não posso ser o que sou. Nós sabemos que Ele pode, sabemos que Ele é, mas Ele quis que fosse dessa maneira. Agora, olha o versículo 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus, graças ao Senhor, essa palavra me empolga muito, irmãos, porque foi Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Agora aqui entra a nossa história. Quem que era você, quem que era eu antes de Cristo? Nós éramos uma peste, nós éramos mentirosos, natureza de serpentes, cobra jararaca, éramos implicantes. Ele veio e nos amou e tirou essa natureza de nós, esse vírus da morte, e crucificou no seu corpo e veio habitar dentro de nós, nos fazendo novas criaturas, filhos de Deus. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Honra, essa questão da honra, ela é tão maravilhosa, meus queridos irmãos. Ela é maravilhosa demais. Então vamos aqui entrar no nosso estudo para avançarmos. O que seria a palavra honra? A honra é o princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Irmãos, nós consideramos nossos irmãos assim? Virtuosos? Sabe por que a gente consegue enxergar tanto defeito em nossos irmãos? Porque nós não amamos os nossos irmãos como deveríamos amar. Porque quem ama não consegue ver nenhum defeito. Quando você começa a namorar, muitos aqui são casados, mas já foram namorados. Você conseguia enxergar defeito no seu marido? Na sua esposa? Não. Nossa, é a princesa. É linda, é maravilhosa. Irmãos, como o Senhor olha para a sua igreja,
Quantos defeitos ele vê na sua igreja? Nós sabemos que temos muitos defeitos. Eu tenho, você também tem. Mas quando Deus nos contempla, Efésios capítulo 5, ele diz que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa e sem defeito. Porque Ele é amor, Ele ama. E quando alguém ama, não consegue enxergar defeito. Irmãos, Deus não vê nenhum defeito em você. E você sabe que você é sei lá o que é, mas você sabe que você tem muito defeito. Mas Deus não vê defeito, porque Deus nos vê de uma forma tão maravilhosa. Ele nos vê através do sangue do Cordeiro, nos vê purificados. E Pedro fala assim em 2 Pedro 9, irmãos, não esqueçam, nunca esqueçam da purificação do pecado de vocês. Vocês foram purificados. A cruz tratou com aquilo que eu sou, e o sangue daquilo que eu pratiquei. Ele não vê nenhum defeito. Maravilhoso. Entende, irmãos? Nós temos que aprender a amar os nossos irmãos, viver uma vida de intimidade com os nossos irmãos. Honra significa alguém dar preferência aos outros, estimando-os acima de si mesmo. Então estou aqui para honrar meu irmão, para servir meu irmão, primeiro, para amar meu irmão, servir meu irmão, honrar meu irmão. Irmãos, nós estamos tão distante dessa realidade. Nós vivemos uma vida média, medíocre. Nós temos Romanos 5, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Para quê? Para nós amarmos nossos irmãos. A honra é o idioma do reino de Deus. Por isso é que Satanás se esforça muito para que eu e você adentremos em lugares de desonra, ou seja, todo tipo de insatisfação, todo tipo de indignação que temos contra qualquer autoridade. Época de política, você vê esses evangélicos levantando bandeiras de políticas. Deus não pediu nada disso. Nós temos que votar sim, exercer a nossa responsabilidade, mas ninguém precisa ficar sabendo. Ora, porque Deus vai encaixar as autoridades ali que Ele quer, e devemos honrar essas autoridades. O diabo sempre quer nos colocar em lugar de desonra, porque na desonra é um lugar onde Lúcifer mora. Queridos, quando tem murmuração, quando tem indignação, quando tem reclamação, nós estamos vivendo uma vida de desonra. Desonra é morada de demônios. Vamos ler aqui João 8, 48 e 49. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrai. Irmãos, em que sentido aqui Jesus honrava o Pai? Porque os fariseus aqui disseram para eles: você tem demônio, você é uma desonra. Ele falou pelo contrário. Esse pelo contrário estabelece um contraste daquilo que eles falaram. Os judeus falavam que conheciam a lei. Aliás, esses judeus aqui, eles não criam naquilo que eles professavam. Igual tem muitos no meio do povo de Deus que professam, mas nunca creram. Esses judeus aqui, eles não criam nem naquilo que eles pregavam. Quer ver só? Abra, por favor, rapidamente no Evangelho de João, capítulo 5. Leiam aqui a partir do verso 46. Vamos com cuidado, sem muita pressa. Diz assim, João 5, a partir do verso 46. Jesus está dizendo para esses judeus aqui, para esses fariseus: como podeis crer? A palavra crer no original é unido a aquilo que você crê. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, olha o que Jesus está dizendo, porque se de fato vocês crescem em Moisés,
também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Olha o 47, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aqueles judeus, fariseus, não criam naquilo que eles professavam. Tem muitos hoje em dia com uma Bíblia na mão e morrendo por falta de conhecimento. Nós pegamos as revelações de Deus de segunda mão. Você pode ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, desvenda os meus olhos, eu quero conhecer a tua palavra. Queridos, e esse pessoal aqui dizendo o seguinte: você tem demônio. Aí Jesus replicou-lhe: eu não tenho demônio, pelo contrário. Queridos, aqui não honrar ao Pai é você estar num espaço de desonra, e desonra é morada de maligno. Mas aqui, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Então, nada com demônios. Jesus estava numa posição de honra. Vamos avançar aqui, irmãos. Fica muito claro neste texto que a desonra é morada de demônios. É por isso que o diabo nos incita em nossas insatisfações, para que nós venhamos a entrar num campo de desonra. Uma das coisas que precisamos entender é que se nós queremos ter o reino de Deus, onde exercemos liderança, precisamos estabelecer a cultura da honra. O ponto mais alto da honra está de cima para baixo e não de baixo para cima. Então vamos ler aqui João 5, versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Muito bem. Vocês observem, irmãos, em todas as ministrações, dá uma verificada nas ministrações. Hoje o YouTube está cheio de ministrações. Observe que há uma busca por Deus. As pessoas estão buscando a Deus e nunca vai encontrar Deus. Por quê? Porque a honra, para nós estarmos diante do Pai, precisa em primeiro lugar passar pelo Filho. Lembra de 1 João 5, versículo 11? O testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, nesse versículo aqui, eles não honravam o Pai, e ninguém pode ir ao Pai, João 14,6, senão por Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estão perdendo Cristo de vista. Ele diz: eu sou a porta, João 10,4, quem entrar por mim entrará. O que significa entrar por essa porta? Morte. Entramos em Jesus, saímos, ressurreição. Achará pastagens. Pastagens fala de uma vida de ressurreição, uma vida de descanso no Senhor. Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e nós seremos pastoreados pelo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora, há uma tendência muito grande de querer honrar a Cristo, mas com a nossa boca. Abra lá, por favor, em Mateus capítulo 15, versículo 7. Mateus 15, de 7 a 9. Nós temos uma declaração aqui, o Senhor Jesus confrontando novamente aqui os fariseus e os judeus. A palavra diz assim, Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, adorar a Deus aqui é muito fácil. Levantando as mãos, louvor, etc. Cria-se um ambiente. Às vezes é tudo da boca para fora. Deus não está
Ele não quer a nossa adoração, Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos fingir adoração. Agora, este povo honra-me com os lábios. Muitas pessoas professam o Senhor, mas a sua vida desmentem aquilo que professam. Mais um texto, Tito 1, versículo 16, muito claro aqui nas Escrituras. Tito 1, 16, uma maneira de desonrar o Senhor. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: olha, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a verdade. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São pessoas estéreis. Tem um bom discurso, mas não tem uma realidade espiritual. Queridos, quando Jesus ele foi tratar com Pedro, quando Pedro recebeu aquela revelação de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16, a partir do verso 25. Então, depois dessa grande revelação, Jesus disse que era necessário ir para Jerusalém. Ele falou do seu martírio, do seu sofrimento. Pedro chamou ele à parte e disse: olha, Senhor, longe de ti que isso te aconteça, isso de modo nenhum pode te acontecer. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Irmãos, guarde bem isso aqui, nunca se esqueça. Quando você começar a ter piedade de você mesmo, você está sob a influência de malignos. É a coisa que nós chamamos de autocomiseração, dodói. Ai, hoje é até difícil você cumprimentar pessoas com a graça e a paz. Tem que mudar a nossa maneira de saudar os irmãos. Tem que ser assim: meu irmão, onde é que está doendo hoje? É murmuração em cima de murmuração. Isso é um campo de desonra. É morada de demônios, influência de demônios. Se você nasceu de novo, o maligno não lhe toca, mas você está sob a influência por não ter uma mente renovada. Se você não tem uma mente renovada, você não vai experimentar qual seja a boa e depois a agradável. É um processo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que as tribulações venham. Nós não vamos aí ficar pulando de alegria, mas podemos nos alegrar, já que ela veio. Então, tribulação, já que você veio, a gente vai se entristecer, mas vamos tomar um vinho junto, o símbolo da alegria. Esse vinho que é a expressão do nosso próprio Senhor. Quando naquele casamento acabou o vinho e começou a reinar ali uma tristeza, aí Jesus disse a Maria, falou: filho, acabou o vinho, mulher, não é chegada a minha hora ainda. E falou para os serventes: faça tudo o que eles disserem. Jesus mandou trazer 6 talhas de água, 6 talhas de pedra, 6 em número de homem. Aquela talha de pedra fala do homem, coração do homem empedernido. Colocou água, que é uma figura da palavra na Bíblia. Aí depois pediu para os serventes levarem. E quando eles levaram, aquela água se transformou em vinho. E aí deram para beber para aquele povo. Aí imagina o mestre-sala. Chegou para o noivo, imagina a cara do noivo, irmãos. Meu amigo, você guardou o bom vinho até agora? Costuma-se servir primeiro o inferior. Você guardou o bom até agora? O noivo: tudo bem então, continua a festa. Mas aquele vinho foi transformado, por quê? Porque Jesus é poderoso? Não é por isso, porque Ele só pode realizar alguma obra daquilo que Ele é. Em João 15:1 Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então dele procedia esse bom vinho. Ele é o bom vinho, é o símbolo da alegria na Bíblia. Irmãos, quando eu vejo algum cristão tristonho, macambúzio, ele é uma vergonha para o seu Senhor, porque o fruto do Espírito é alegria.
E alegria não tem nada a ver com sofrimento. Não temos que saber separar. Isso é sofrimento, sofrimento, vamos curtir. Mas ele é passageiro. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vem pela manhã, queridos. Tem dias nublados, tem dias difíceis, tem dia que nos faz chorar, mas esse Deus que é cuidadoso, Ele não deixa cair nenhuma lágrima nossa no chão, porque Ele recolhe as nossas lágrimas nos seus odres. Que Deus maravilhoso, que Deus que se preocupa com o teu fio de cabelo. Ainda que eu tenha pouco, mas ele já contabilizou ali. Irmãos, que cuidado que Ele tem de nós, irmãos. Abra, por favor, em Isaías capítulo 27. Eu quero que você se alegre com o teu Senhor, que Ele é um Pai tão maravilhoso e nos ama tanto. Olha só, capítulo 27, versículo 2 e versículo 3. A Bíblia diz assim, Isaías 27, 2 e 3. Veja, aprecia isso, irmão, por favor. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Quem que é a vinha deliciosa? Nós, a sua igreja. Nós somos a vinha deliciosa porque Ele desfruta em nós. O desfrute de Cristo é em nós. Agora veja aqui, não é anjo não, irmão, é o Senhor. O Senhor, a vigio. Ele vigia, nós que somos a vinha deliciosa. A vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. De dia e de noite, quando você for dormir, o Senhor está ali cuidando de você, porque no Salmo 121 a palavra fala: o guarda de Israel, ele não dorme, nem tosqueneja aquele que te guarda. Como não podemos honrar este Pai maravilhoso, irmãos? Vocês entendem porque aqueles irmãos do passado não negavam a Cristo? Nero é Senhor, não, Jesus Cristo é Senhor. Para eles era um privilégio morrer pelo Senhor. De uma irmã lá de São Paulo mandou um zap: pastor Cláudio, aquela cara de piedosa, né? Temos que orar por aqueles que vão ser decapitados. Eu falei: ô minha irmã, você não sabe que o privilégio é morrer pelo Senhor. Eu não vou orar por eles não, eu vou dar graças a Deus porque eles são capacitados a morrer pelo Senhor, e eles participarão da primeira ressurreição. Que privilégio é para eles morrer pelo Senhor. Ela: nossa, eu não sabia disso. Entende? Que privilégio é você morrer pelo Senhor, como Pedro. Você, seguidor desse Jesus Cristo, você vai ser morto, e numa cruz igual o Senhor Jesus. Chegou para ser crucificado, diz a tradição: olha, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Oh, irmão. Estevão, quando estava sendo ali em Atos 7, apedrejado, as pedras começou na sua cabeça, o sangue a verter. Ele olhou para o alto, o céu se abriu, viu Jesus de pé. Aquele que estava sentado no trono ficou de pé para receber o seu filho. Ah, meus irmãos, nós somos muito doídos. Nós temos que conhecer o Senhor da palavra, aquele que morreu numa cruz porque Ele te ama. Que Cristo nós temos, irmãos, que Cristo nós temos. Ah, meus irmãos, então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Precisamos de aprender a honrar os irmãos. Honrar os irmãos é quando eu estou em algum lugar no meio de muitas pessoas, e que meus irmãos estão presentes, então eu falo bem sobre eles, na presença deles, dos irmãos preciosos que tenho. Eu estou honrando eles na frente de todo mundo, porque o ponto alto da honra, de cima para baixo, se dá na presença. Porém, o ponto alto da honra, de baixo para cima, se dá na ausência. Ou seja, é quando eu falo a mesma coisa dos meus irmãos, estando eles ausentes. Nós honramos os nossos irmãos na presença deles, mas temos que honrá-los na ausência deles também. Quando nós estamos ausentes, nas nossas rodinhas, a gente não tem tendência de falar mal dos nossos irmãos. Isso é desonra, isso é estar sob influência maligna. Temos que fazer cessar isso, meus irmãos. Não podemos desonrar os irmãos que Cristo morreu por eles. Aliás, temos que dar maior honra para eles. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5:9, diz assim a palavra:
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Irmãos, como Paulo era agradável. Além do mais, a honra libera o poder de Deus, ao passo que a desonra impede esse poder grandemente. As pessoas da terra, Natal lá de Jesus Cristo, desonraram tanto o Senhor. Então eles perderam tantas vezes, porque Jesus não pôde fazer ali milagres na vida deles, lá em Mateus 13, 57 e 58, porque eles não creram. Sai daqui, vai para lá. Então ele não pôde ali fazer muitos milagres. Eles perderam aquilo que Deus tinha que fazer na vida deles. Preciosíssimo. Então, irmãos, a forma crítica e desonrosa com que os contemporâneos de Jesus vinham, desabilitava eles de receber toda a bênção do Pai para aquela época. Agora, quando nós desonramos um homem, uma mulher de Deus, nós impedimos que o poder de Deus haja por intermédio de nós para abençoar eles. Então fica uma coisa estranha. Comece a honrar, que você vai ver o que Deus pode fazer na sua e na minha vida. Porque, irmãos, se nós formos sinceros sobre o escrutínio da palavra, nós temos muitas dívidas uns para com os outros. Eu vou mostrar pelo menos duas. Abra em Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos 13. Não sei se os irmãos estão conseguindo me compreender. Romanos 13, verso 7. Muito claro, o apóstolo Paulo entendia o que é isso, porque Paulo perseguia os cristãos. Paulo, ele era um insolente, perseguidor, blasfemo. Diz assim, Romanos 13, 7: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora volta um pouquinho a sua Bíblia em Romanos 12, verso 10, que diz assim, aqui é um imperativo. Veja que coisa mais interessante, queridos. O 9 fala que o amor seja sem hipocrisia, porque quando há hipocrisia no nosso amor, não é o amor de Deus que está se manifestando, é o nosso amor, o amor dos afetos, ele é muito hipócrita. Nós amamos aquilo que é nosso nas nossas afetividades. Agora, quando fala aqui, o amor seja sem hipocrisia, ou seja, ame com o amor de Deus. Este amor não tem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. De novo, versículo 10: amai-vos cordialmente. O que é amar cordialmente? Cordia é de coração no grego. Amar de coração. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraterno é amor entre irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se coloque abaixo do seu irmão. Se você não se colocar abaixo do seu irmão, você nunca vai honrá-lo. Nós temos uma tendência de empinar o nosso narizão, né? A soberba precede a ruína. Abaixa a bola. Nós não somos humildes, irmãos, mas quando cremos em Cristo, Cristo é a nossa vida. Aquele que é manso e humilde de coração habita em nós e nos habilita a sermos humildes, porque é com a humildade dele, não a nossa. Agora, quem que vive é não mais eu, mas é Cristo. Mas na maioria das vezes é a nossa alma que está aflorada, um perigo. Por isso nós desonramos nossos irmãos, não é assim? Vamos avançar então, irmãos, um pouquinho mais. É por isso que Deus se estabeleceu invisível, porque Ele decidiu que com Adão ele iria viver por honra. Deus queria um relacionamento por honra e não por obediência. E só tem uma maneira para se estabelecer um idioma de honra, e abrindo um espaço para desonra. E foi o que Deus fez, ou seja, para Ele criar um relacionamento por honra, Ele criou um espaço para desonra. Como? Deus chama Adão e diz aí em Gênesis 2, 16 e 17:
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui uma ordem. Claro que Deus queria que uma obediência, mas acima da obediência seria a honra. A honra nos torna obedientes, porque se Adão honrasse a palavra do Pai, ele teria uma obediência voluntária. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Queridos, Adão não honrou a Deus quando desobedeceu comendo seu fruto. Agora, queridos, e por causa dessa desonra aqui, como é que chamava este fruto aqui? Era a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Então, queridos, sabe como é que Paulo vai tratar, vai interpretar para nós essa árvore aqui? Ele fala assim, lá em Romanos 7,18: porque eu sei, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. O querer o bem está na minha mente, eu quero fazer o bem, mas o mal não deixa. Aí ele continua: ora, se eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Então, quando Adão pecou, o pecado entrou em nós. Então, nasceu dentro de nós uma árvore que produz dois frutos: o bem e o mal. A gente faz lá, dá um escorregão: eu não queria fazer isso com você, mas eu não sei porque que eu fiz. Porque essa árvore aqui produz o fruto bem e o mal. Nós perdemos o domínio, a pessoa não se domina mais a si mesma. Por isso, quando ela está numa crise de nervo, uma crise de raiva, um piti, ela quebra tudo, ela xinga, ela fala depois: puxa vida, por que isso? Aquela árvore. Irmãos, mas Cristo veio para remover esta árvore de morte, e veio colocar em nós essa árvore da vida, que é o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É não mais eu, mas é Cristo. É isso que significa, irmãos. Entende? Então, este era o ponto de honra entre Deus e Adão. Adão poderia dizer: Senhor, então coloque um muro em volta. Mas Deus disse: não, meu filho, eu quero que você escolha por honra não tocar, porque o meu relacionamento com você vai ser por honra. Como isso fica claro? Que Deus não queria obediência, mas um relacionamento por honra. É por isso que nessas obras o diabo é o diabo de Deus, me incitando para a desonra. Por quê? Porque Deus, quando fala para Adão, ele não fala sobre o diabo, mas só da árvore. Quando Adão pecou, Deus não se fez ausente, mas invisível, para medir a honra de Adão. Adão não honrou a Deus. Vamos ler aqui Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui a morte entrou exatamente aqui, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, desejável para dar entendimento. E hoje não é diferente. Você me fala o que você come, que eu lhe falo o que você é. A nossa boca da alma é os olhos, é as orelhas, os ouvidos também, né? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem comido? Não é diferente. Então aqui, Romanos 5,12 fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram, a morte entrou. É por isso que quando estamos só, Deus está presente, mas Ele se faz invisível para medir em você e em mim os níveis de honra. O que você faz quando você está sozinho? Naqueles momentos ali de solidão, você honra a Deus ou não? Você não tem que prestar obediência para ninguém, é você e você. Ah, mas você não vê ninguém presente. Deus, como Adão, ele se fez invisível. E a história se repete, meus irmãos, a mesma coisa. E daí?
O que você tem feito nas navegações perigosas da internet? Quais são os seus desejos mais ocultos do seu coração? O que você pensa a respeito daquele irmão? Deus está ali, invisível. Cuidado. A palavra manda nós honrarmos nossos irmãos, não desonrar os nossos irmãos, porque na desonra há morada de malignos. Está entendendo? Vamos ler aqui 1 Samuel 2:30b. Diz assim: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Os que me honram, honrarei. Os que me desprezam, despreza porque não me honram. Desmerecido é deixar de merecer, é você perder o brilho da glória. Isso é terrível, irmãos. E quando, olha aqui, porque os que me honram, honrarei. Eu vou citar só um versículo, mas tem muitos versículos na Bíblia que aí você não sabe a retribuição da honra. Eu vou ler um para vocês, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8, 17 e 18. A palavra diz assim, olha que interessante aqui. Diz assim a palavra, o verso 17: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Queridos, os que me honram, honrarei. Com o que ele vai honrar? Começa aqui dizendo: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Percebe? Então depois, vai adiante, Senhor, buscar mais luz sobre esses versículos, que eu não tenho muito tempo para ver mais detalhes aqui, Vamos avançar. Aquilo que nós mais desonramos a Deus, não é quando estamos na presença de alguém, mas o que nos arrebenta e nos mata, é o que tentamos fazer quando estamos sozinhos. Quando você está só, é aí que o diabo vem roubar a honra. Por isso que o diabo é o diabo de Deus. Mais uma vez, venho lembrar aos irmãos que Deus não falou para Adão sobre o diabo, mas só sobre a árvore. Adão respeitava, ele não tocava na árvore, mas quando Deus quis aumentar o nível na honra de Adão, Deus permitiu que o diabo viesse, e Deus não falou sobre o diabo. Não falou porque até o diabo é o diabo de Deus, para vir medir o nosso nível de honra para com ele. Exemplo disso podemos ler aqui em 1 Crônicas 21:1, que diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Irmãos, onde é que está a desonra aqui? Davi venceu todas as batalhas. Por que ele venceu todas as batalhas? Davi nunca se preocupou em contar os seus exércitos, lembra? Mas por que Satanás então se levantou e incitou a Davi? Sabe por quê, meus queridos? Porque Davi tirou a honra do Senhor, Davi deixou de honrar o Senhor e colocou a honra nos seus exércitos. E esse, sabe o que significa Satanás aqui? É a ira de Deus. É a mesma palavra, tem uma raiz hebraica para Satanás, que é a ira de Deus. Porque Satanás não faz nada se Deus não permitir. Deixa eu deixar bem claro para você o mesmo texto, mas contar de uma outra maneira. Abra, por favor, lá em 2 Samuel 24:1. 2 Samuel 24:1 é o mesmo texto, mas aqui de uma forma diferente. Diz assim a palavra, olha só, 2 Samuel 24, versículo 1. Quero que você compreenda isso claramente. Diz assim a palavra, olha só, versículo 1: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Está vendo? Há uma lei na hermenêutica que a Bíblia explica a Bíblia. Então, Satanás nas mãos de Deus é uma bênção para o povo de Deus. Se você ler
Jó, você vai ver como que Satanás queria destruir Jó, mas era Deus trabalhando em Satanás para que Satanás fizesse uma obra em Jó, para que Jó reconhecesse que ele era um homem indigno, para que pudesse então receber o Senhor. Percebe? Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Agora, queridos, cuidado. Se as riquezas aumentarem, não coloque nelas os corações. Honra ao Senhor com teus bens e com toda a tua renda, e cada vez mais vai se encher. A nossa riqueza não é coisas que nós adquirimos e temos. A nossa riqueza é Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hoje à noite nós vamos tratar um pouquinho sobre o paralelo das eras entre Salomão e Cristo. Vamos ver coisas, vamos ficar impressionados. A riqueza de Salomão e Cristo é muito maior. Oh, irmãos, como ele tem falado e como ele quer falar. Agora, você quer ouvir? Meus irmãos, a nossa vida tem que ser só de louvor e só graças a Deus, graças ao Senhor. Está difícil, graças ao Senhor. Ah, subiu o combustível, oh meu Deus. Não, a nossa suficiência não vem de governo, vem de Cristo. Tudo vem dele. Mas o problema é que nós não gostamos de perda. Nós desonramos o Senhor. Você lê Atos 5, de 1 a 3, Ananias e Safira venderam a propriedade, portanto, vamos combinar entre ele e sua esposa a guardar a metade, vamos falar que é por isso aqui, eles não vão saber. Espera aí, você não mentiu a nós, você mentiu ao Espírito Santo. Você vai morrer. Entende, irmãos? Ah, queridos, é por isso que quando você está sozinho, é que Satanás vem te incitar, fazer tocar, olhar aquilo que desonra a Deus. E aonde você não precisa prestar obediência para alguém e para ninguém. Por honra, você escolhe não tocar, não ver, não pegar, não falar, não cheirar, tudo por honra a Deus. O idioma de Deus é a honra. Deus abriu um espaço para a desonra e Adão o desonrou e morreu. Mas o Senhor morreu para resgatar o desonrado, para colocar num lugar de honra. E o nosso lugar de honra é servir a Cristo. João 12, 26 diz assim a palavra: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Oh, meus irmãos, nós servimos a Cristo, nós não servimos a Deus, não. Somos filhos do Pai. Eu não posso servir meu pai, eu tenho que servir o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, queridos, 4 aspectos da honra. Em primeiro lugar, honrar a Deus, honrar a família, honrar os irmãos e honrar as lideranças e qualquer tipo de autoridade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração então. Mas antes, eu quero ler uma coisa aqui que eu deixei, anotei. Quero ler para vocês sobre a questão da gratidão, que diz assim. Escute com bastante cuidado. Olha só. Gratidão é honrar a Deus. E o contrário disso é verdadeiro. Onde não tem gratidão, tem murmuração. E onde tem murmuração, as coisas se subtraem. Por isso, se a gente reclama do salário, dá cada vez menos. Se a gente reclama do carro, o carro quebra mais e mais. Se a gente reclama da esposa, a esposa fica pior. Por quê? Porque está no campo da desonra. E a desonra é morada de demônios. Seja qual for a tentação por Satanás, escolha a cultura da honra. A honra te protege, a honra dá longevidade e a honra traz prosperidade. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui diante do Senhor. Frutifica a Tua palavra em nossos corações, Pai. Não permita que essa palavra volte para Ti vazia, mas que ela faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Em nome de Cristo nós te damos muitas graças a Ti. Amém.